Hoje eu queria perguntar para você, já fiz algumas vezes essa pergunta aqui, mas eu queria já começar essa palavra fazendo você refletir, você se responder, o que você faz aqui hoje? Por que você levantou hoje? Por que você acordou hoje? O Jefferson iniciou o culto aqui falando que algumas pessoas não tiveram o privilégio de acordar hoje, né? Mas nós estamos aqui, estamos respirando. E você já parou para pensar isso hoje? O que você está fazendo? Você parou para pensar nesse ano? Por que você está vivendo? E eu oro para que Deus traga algo profético do coração dele para você hoje. Traga a resposta. Talvez a maioria aqui ficou um grilinho aí na sua cabeça. O que eu estou fazendo? Para que eu existo? Qual o propósito da minha vida? E essa pergunta, queridos, não é só uma pergunta para um adolescente, para uma pessoa que começa a entrar na vida adulta, faz alguns testes motivacionais, para entender o que ele vai fazer da vida. Mas é uma pergunta para muitos adultos, muitas pessoas que já, às vezes, há algum tempo de caminhada cristã e não tiveram um entendimento, que eu quero focar no propósito espiritual. Muita gente não entende ainda qual o propósito natural da vida dela. Tem gente que levantou todo dia e qual o propósito da minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Que Deus te traga esse esclarecimento natural. Mas hoje Deus quer trazer, revelar no nosso coração qual é o propósito espiritual. Amém? Isso não é novo, mas talvez você já ouviu isso tanto e não despertou ainda. Talvez eu ouvi tanto e não despertei ainda para o que Deus tem na minha vida. Queridos, uma pessoa sem propósito, se tem alguém aqui que talvez levanta pela manhã todos os dias e não sabe por que você acordou, é muito vazio. Às vezes aquele sentimento realmente de vazio que muitas pessoas sentem é porque não tem esse entendimento de para que eu estou aqui. Para que eu fui chamado. Isso aqui que eu estou te falando, que Deus tem ministrado no meu coração hoje, é para a minha vida, é para a sua vida. O propósito, querido, é o combustível para a nossa vida espiritual. E o propósito natural é o combustível também para nós levantarmos todos os dias. Porque se você levanta e você não tem um propósito, você não tem sonhos, você não sabe para onde você vai, você não consegue olhar, planejar, você não está vivendo. Concordam comigo? Então hoje o Senhor fala, eu vim para que vocês vivam. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante, uma vida de qualidade. Então nós queremos viver. E primeiramente viver para o Senhor e para o que Ele tem na nossa vida. Amém? O que é um propósito? É uma vontade, é uma intenção de realizar alguma coisa. Então quando você perde a vontade, quando você perde o desejo de fazer algo, de realizar, é um sintoma ruim. E isso pode levar naturalmente até uma depressão. Porque você perde, a pessoa perde a vontade, né? Imagina no mundo espiritual. Que Deus possa hoje, nessa noite, reavivar, trazer o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida hoje. Amém? Porque o reino dos céus, ele é movido com um propósito, que é o propósito principal, o propósito de Deus.
E Ele conta comigo e com você. Ele traz para a minha e para a sua vida o propósito dele, para que o reino se movimente. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. 1 Samuel 16:7. Quando a gente fala de propósito, às vezes nós achamos, nós pensamos, né, com a nossa maneira natural, que Deus tem um propósito X para mim e para a sua vida. Os meninos estão colocando aqui. Eu não vou ler toda essa história, que é a história quando Davi é ungido pelo Senhor. O profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé e ele tem um pressentimento, como eu falava na frase anterior, ele acha algo em relação ao propósito de Deus, em relação ao que ele foi fazer ali naquela casa. E muitas vezes nós temos esse sentimento que passa por nós, como seres humanos, e nós achamos que Deus tem tal propósito para as nossas vidas. Às vezes, querido, nós podemos estar aqui, eu já tenho quase 30 anos nessa caminhada, e eu poderia achar que o propósito de Deus para a minha vida é esse, ou é aquele, né? Mas nós precisamos fazer com que o propósito real, o propósito verdadeiro de Deus para a minha vida, ele se cumpra. Porque senão, queridos, nós vamos perder tempo. Se nós não identificarmos, nós não vamos render, nós não vamos frutificar, nós não vamos fazer o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, se nós estivermos no propósito nosso. Se não for o propósito eterno, propósito de Deus. Amém? E nós temos essa visão humana, limitada, que foi como aconteceu com o profeta Samuel, quando ele vai ali, 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Isso aqui falava de Eliabe. O profeta Samuel foi ali ungir a Davi. Eu não vou ler, mas algumas pessoas às vezes não conhecem, né? Quando o profeta Samuel, daqui a pouco eu continuo a leitura, só para alguns entenderem. Quando o profeta Samuel chega para ungir Davi, ele chegou naquela casa com vários irmãos, uns irmãos grandes, gigantes, né, fortes. E Samuel olha o primeiro e fala assim: Samuel era um profeta, Samuel era um homem de Deus. Ele olhou naquele momento, naquele primeiro momento, com um olhar humano. E ele olha aquele primeiro rapaz, Eliabe, grande, eu imagino um rapaz forte, assim, igual o pastor Ricardo. E aí Deus fala: olha, não olhe para a aparência. Porque nós temos essa limitação humana. E aí ele olha e Deus fala bem assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o coração. Davi, queridos, era o menor, Davi era o mais jovem, nem na casa Davi estava, Cleia, naquele momento. Veio o primeiro irmão, Deus falou: não é esse. Eliabe, quem conhece as musiquinhas, né? Li. Abinadab, aí lá vem um segundo irmão, então é esse, olha, rapaz, esse é forte. Esse que vai ser ungido rei, né? Porque eu não falei isso, às vezes alguém não está entendendo. É esse então que vai ser ungido o rei de Israel. Aí Deus fala novamente: não é esse, Samuel. A historinha fala desse jeito, né? Aí lá vem o outro, o terceiro filho, Samar. E Deus fala novamente: não é esse. Às vezes, queridos, você acha que o seu propósito é esse.
eu acho que meu propósito é cantar ali no louvor, porque eu acho lindo demais. Né? É algo tão, né? Eu acho algo tão grandioso, né? Algo tão honroso, eles estão ali, é esse o meu chamado. Aí Deus fala, não é esse. Não, então é pregar. Né? O meu chamado é pregar. Nós achamos, olhamos pela aparência. Deus fala, não é. Mas como nós somos Samuéis, nós somos profetas, Deus quer revelar o nosso coração. É liderar uma célula, é pregar para o meu vizinho, é orar, é intercessão. Porque a intercessão, digamos que tem o Eliabe, e a intercessão às vezes é o Davi, que você olha tão pequenininho, mas que tem tanto poder para o Senhor. Então, nós humanamente, nós às vezes queremos escolher o nosso propósito. Ou então a gente não quer muita responsabilidade, né? Porque é responsabilidade, os meninos do louvor estão aqui segunda-feira, chegam mais cedo, aí a gente fala, não, é muita responsabilidade, então eu vou escolher esse aqui. Aí Deus fala, não. Queridos, essa palavra aqui é porque Deus quer que o reino dele funcione. Então Ele quer ativar em mim e em você. Ele quer trazer algo novo, Ele quer trazer a revelação do coração dEle. Em qual é a área, o que eu preciso fazer para me sentir útil. Sabe, você sentir aquela alegria de poder levantar pela manhã e falar, o meu chamado é essa oração que eu vou fazer aqui agora. Orar pelo pastor Ricardo, pela pastora Cida, pelos pastores. Alguns pastores estão viajando, outros em casa, doentes, né, passando por esse período aí. Semana que vem estarão aqui, se Deus quiser. Queridos, é poderoso demais quem tem um chamado de intercessão. Né? E às vezes, não, intercessão, orar. Né? Quando eu assumi, se Deus vai me acordar de madrugada, você já está acordando de madrugada e não sabe nem por quê. Às vezes é porque Deus está te chamando para esse chamado de intercessão. Olha Deus falando aí. Então, queridos, Deus, Ele quer que o corpo funcione. Chega de nós sermos um corpo atrofiado. Se ficar só a mão aqui, ó, daqui a pouco dá uma lé, dá um, né? Mas todo o corpo perfeitamente funcionando. Desde quem está ali naquele banco lá atrás, até quem está aqui na frente, quem está aqui em cima, quem está ali na porta, quem vai cuidar da água do banheiro. O corpo do Senhor precisa estar ativo. Eu preciso entender qual o meu propósito. Amém? E isso, queridos, traz satisfação para você. Você se sente vivo. E não vai fazer por aparência. Eu acho que é aquilo. Não, é o que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Então nós temos uma visão limitada. Né? Davi passou por umas situações que, se ele dependesse da visão humana, tadinho. Né? Ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Em um momento da vida de Davi, se ele dependesse da visão natural ali, os irmãos dele, ele teria continuado escondidinho ali atrás da manada, das ovelhas, e talvez os irmãos dele, que não era para cumprir o propósito, teriam ido e não teria dado certo. Né? Aparentemente, o rei escolhido ali pelo povo foi Saul, mas Deus tinha escolhido Davi. Aparentemente, o lutador poderoso ali era Golias, mas Deus escolheu Davi. Amém, queridos? Então, vamos olhar com os olhos do Senhor. Porque naturalmente, Eliabe é o escolhido, Saul é o escolhido, Golias é o maior. Mas espiritualmente, com os olhos que Deus vê, às vezes nós nos enganamos. Mas quando nós deixamos Deus revelar ao nosso coração, o propósito dele vai se cumprir. Está entendendo isso hoje? Glória a Deus. Eu queria ler um pouquinho com vocês, 1 Crônicas 17.
Hoje eu me deparei com esse texto pela manhã. Mandei uma mensagem para as meninas aí. Quem viu a mensagem que eu mandei lá no grupo das mulheres? Glória a Deus. Olha lá, tem uma palavra de Deus lá para nós. Quem não viu. 1 Samuel, 1 Crônicas. Glória a Deus. 1 Crônicas 17. Esse aqui é o rei Davi. Eu iniciei falando que o profeta Samuel foi lá escolher qual dos filhos de Jessé Deus iria ungir rei. Aí saiu o primeiro irmão, o segundo, o terceiro. E aí o profeta pergunta: tem mais alguém aí? Tem mais algum jovem? Acabaram-se os jovens? Né? Tradicionalmente lá, ouvimos muito essa frase. E Davi estava lá escondido, trabalhando, né? Escondido que eu digo assim, não estava ali aparente. E Deus manda, fala para Samuel pedir para que o rapaz venha, e Deus unge Davi. E depois de toda uma situação, várias situações que Davi vive, ele é ungido rei. E aqui eu vou falar do rei Davi. A aliança do Senhor com Davi. O contexto, o pano de fundo desse capítulo aqui, a arca, né, que simbolizava a presença do Senhor, ela tinha sido levada do meio do povo de Israel. Por algumas vezes ela era roubada, levada, né, e nesse momento aqui, Davi tinha tentado trazer a arca dos filisteus. Os filisteus estavam com a arca, era um povo inimigo. A arca era um móvel que naquele momento, nessa época simbolizava a presença do Senhor. E ela tinha que ser conduzida, movida, né? De uma maneira específica, não podia ser tocada. Não era qualquer pessoa que podia conduzir. E em um momento Davi tenta trazer a arca, e pessoas tocam ali de uma maneira indevida, inclusive uns capítulos anteriores. Se você ler, eu te aconselho a ler uma história muito maravilhosa de Deus assim para a gente. Usar um dos rapazes que estavam ali perto, nessa condução, quando a arca estava sendo trazida de novo para Jerusalém, ele toca na arca, não podia se tocar. E ele, embora ele era um levita, que às vezes a gente pensa que não, né? Mas a arca, o sacerdote tinha que chegar lá, cobrir a arca, tampar a arca com um tecido, passava-se uma argola, um varal por umas argolas que essa arca tinha, e os levitas carregavam. Então não podia tocar de maneira alguma, nem um levita. E usar a toca, e morre na hora ali. E aí a arca não vem, Davi pede para ir para um outro lugar, ela vai para a casa de Obed-Edom, uma outra pessoa ali do povo de Israel. E aí depois Davi faz todo o processo e traz a arca. Né? Nós vamos ver uns capítulos anteriores. E aí Davi levanta, e uma manhã aqui, depois que a arca está ali no lugar, né, ele fez todo esse trabalho e trouxe novamente a presença, trouxe novamente a arca para o lugar ali, para Jerusalém. E aí ele levanta, em uma manhã, que nós vamos ler aqui no versículo 1, 1 Crônicas 17, 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã. Esse aqui já era um outro profeta, né? Quem ungiu Davi foi o profeta Samuel, mas em um período da vida dele foi esse profeta aqui que o conduziu em alguns momentos, inclusive na história de Betseba, né? Uma história muito conhecida. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Nesse momento aqui, Davi, ele quer construir
uma casa. Ele quer construir um templo para que a arca fosse colocada, para que a presença do Senhor fosse colocada. E hoje, quando eu me deparei com esse versículo, o Senhor falou muito ao meu coração. Eu imaginei, estou falando aqui que ele acordou pela manhã, né? Eu imaginando, e ele falando, olhou para a casa dele, né? Aquela casa linda, toda de madeira, toda revestida, uma casa de rei. E ele olha e fala, mas eu estou nessa casa tão linda, e a presença do Senhor está em uma tenda. E Davi, com a melhor das intenções, como ele teve anteriormente para trazer a arca, e deu errado no primeiro momento, com uma boa intenção, ele levanta e fala assim, descobri qual é o meu propósito. O meu propósito é fazer um templo para Deus, é fazer algo grandioso para que a presença do Senhor não fique mais em tendas. O Senhor já fala ao seu coração? Para quem conhece, né, o texto, então tem que terminar de ler para os que não entenderam ainda. Então eu vou ler mais um pouquinho aqui. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, ao profeta Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Queridos, olha isso. O coração de Davi estava cheio de boas intenções. Davi, naquele momento, ele acordou e falou assim, encontrei o meu propósito. Agora vai ser assim, né? Eu imagino, do jeito que Davi era organizado, com tudo que ele fazia, quando a gente vai lendo aqui, eu imagino ele já levantou com tudo pronto, né? Calculadamente ali, eu vou fazer, vai ser assim e tal. E aí o profeta Natã fala, faz mesmo, Deus é contigo. E aí a gente volta para o que eu comecei falando. Muitas vezes, humanamente, nós achamos que o propósito da nossa vida é tal. Queridos, e não rompe. Às vezes você está fazendo algo, ou às vezes você não está fazendo algo, que é exatamente o que Deus tem para você. Hoje Deus, Ele está me sacudindo, Ele está te sacudindo e falando assim, ei, entra no propósito que eu tenho para você. Eu acho que é isso aqui. Eu queria tanto, né, fazer tal coisa. Para mim só serve se eu trabalhar na igreja, se for para fazer tal coisa. Eu quero construir algo grandioso. Que o Espírito Santo, Ele traga esse entendimento para mim e para você. O que parece grandioso para o homem, não é para Deus. Queridos, se nós formos ver, embora Deus Ele tenha dado, Ele que deu as plantas do tabernáculo, mas quando nós vemos até o Novo Testamento, o interesse do Senhor não era com o templo, mas sempre foi o homem. Deus, Ele sempre quis ter relacionamento. Então, às vezes, você vai fazer algo na casa do Senhor que aparentemente não é um templo, mas é algo que você vai ter intimidade com Deus, você vai sentir realmente, eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo algo. Para mim trabalhar para Deus, eu tenho que ter uma célula, eu tenho que ter um monte de gente, Não. Queridos, Davi, talvez ele perdeu o sono com algo que Deus não pediu para ele. Ei, será que você não está se cobrando? Ele acordou ali, naquele dia, meu Deus, olha aqui a casa que eu estou, tão linda, tão maravilhosa, e Deus, e a presença do Senhor habitando em tendas. Às vezes você está perdendo sono porque você não está fazendo algo que Deus não te pediu para fazer. Às vezes você está sendo tão cobrado ou tão cobrada por não estar fazendo. E eu quero tirar esse peso das suas costas agora.
Deus te pediu? Ai, eu não estou fazendo. Ai, mas eu tinha que estar fazendo isso, eu tinha que estar trabalhando de tal forma, eu tinha que estar fazendo aquilo, eu tinha que estar com a célula de tal tamanho, não sei. Deus te pediu? Então entra no que Deus tem para mim e para você. Não nos preocupemos, não nos sintamos pressionados por algo que Deus nem pediu para a gente fazer. Quando nós somos alinhados nesse propósito de reino, queridos, nós vamos nos sentir realizados com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então Davi, nesse primeiro momento, ele viu, ele achava que era. Então eu não quero, Deus, ele nem Deus te culpa, e eu não quero trazer aqui, né, você acha que é isso, como Davi achava. Mas que seja tirado esse peso. Amém? Faça somente o que Deus tem para você. Que eu faça somente o que Deus tem para mim. Se eu fizer bem feito, eu vou estar contribuindo para o reino, para o que Deus tem. Amém? E o profeta Natan, queridos, no primeiro momento, ele fala assim: faz tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. O profeta Natan nem tinha ido consultar o Senhor, ele era um profeta, ele era um homem de Deus. E aí Deus ministrava ao meu coração aqui, depois que eu cheguei. Natan aqui, ele era um amigo, ele não estava agindo como um profeta nesse primeiro momento. E às vezes, querido, um amigo ou uma pessoa que não está direcionada por Deus naquele momento, ele quer. Mas você não vai fazer, não é possível que você não tenha uma célula ainda. Você não vai, por que você não pega logo uma célula? E às vezes a pessoa vai lá desesperada, começa uma célula. A voz profética nem foi liberada. Deus nem falou para a pessoa fazer aquilo. Cuidado. Às vezes é um amigo, às vezes é alguém pressionando. É isso mesmo. Ah, será que eu vou fazer tal? É isso mesmo. Dá uma cutucada aí, querido. Não deixa eu dormir, não. Vamos receber o que Deus tem para a gente. Então, queridos, muito cuidado. Que às vezes com uma boa intenção o profeta Natan falou: isso mesmo, tu é um homem de Deus, faz o que você quiser. Né? Aí traz para a gente, para os pastores: não, faz o que você quiser. Opa, vamos lá consultar o que Deus tem para você. Né? Já pensou se a gente fosse, todo mundo vai pegar a cela agora, todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai pregar, todo mundo... Não, Deus tem uma direção para cada um. Sem peso, querido, se tem peso, é porque não é o propósito de Deus. Já ouvi muito. Se está pesado, se está difícil, é porque a gente não está fazendo o que Deus tem para a gente fazer. Porque a gente tem que ter prazer. Quando você se encontra no propósito de Deus, a gente tem prazer. Amém? Então, cuidado com as vozes, com as pressões, com as pessoas que às vezes falam: é isso mesmo. Ah, você podia fazer, faz isso. Amém? E o profeta Natan vai lá consultar o Senhor. Eu acho que ele nem foi, né? Mas como ele era um profeta, Deus já usou ele ali, que ele era a boca de Deus naquele lugar, naquele momento. Eu até coloquei assim: era a voz do profeta, mas não era a voz profética. Né? Quando falou para ele: faz o que você quiser. Então, eu expliquei para vocês o que era o profético, porque o profético vem do coração de Deus. Para aquele momento. Queridos, eu quero te falar algo aqui. Às vezes, Deus pode mudar. Deus pode mudar um propósito na sua vida. Não, tem gente aqui, hoje, que talvez em um outro momento da vida dele, agia em outra área. Nunca vou ministrar no louvor. E tem gente hoje que Deus chamou essa pessoa para o louvor, ou para pregar, ou para ter uma célula. Então, assim, às vezes Deus pode, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade do reino, Deus vai usar você. Então não fale: eu nunca
Mas fale, Deus, me alinhe ao seu propósito. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor vem, né? Davi, ele achava com toda a boa intenção que ele estava fazendo a coisa certa. Mas como Deus está fazendo hoje, com a voz profética, que eu creio, que Ele já está falando em corações aqui, já está despertando. Mesmo antes de eu começar a pregar, Deus já estava trazendo um alerta para o seu coração. Opa, eu preciso me alinhar. Eu preciso entrar no eixo do que Deus tem para a minha vida. Então vem a revelação de Deus, amém? No versículo 3, deixa eu ver aqui o que eu coloquei para mim não perder nada. Deus traz o que está no coração dele. Queridos, e foi através de quê que Deus falou? Porém, naquela mesma noite, eu imagino que lá, naquele momento que o profeta vai ter de intimidade, ainda coloquei aqui que tem a ver com o que a gente está falando. Naquele momento que o profeta se alinha, se coloca ali realmente à disposição, se coloca como um vaso, Deus vem e fala. Então, a importância da nossa intimidade, do que nós temos falado nesses dias aqui. Amém? Então, Deus fala, né? Tu não edificarás. Às vezes Deus está falando para mim e para você aqui. Ei, você não vai fazer isso aí não. Querido, peça para Deus discernimento. Se isso aí é para você fazer. Amém? O que é realmente para mim fazer? Para que o propósito maior se cumpra. No versículo, vou continuar lendo aqui. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para a minha habitação. 5. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel, até ao dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Queridos, quando eu lia isso aqui, eu até compartilhei com o pastor Ricardo lá em casa, de tenda em tenda. Algumas traduções falam de casa em casa. Aqui eu vejo a pessoalidade de Deus com cada um de nós. Olha como Deus, ele não está preocupado com algo gigantesco, mas ele está preocupado com o individual, de tenda em tenda. Nós somos o tabernáculo hoje. Então é algo que Deus vai construir entre você e Ele. É um propósito individual. E aí quando eu pensava nisso aqui, eu pensava em comparação. Quantas vezes nós queremos nos comparar? É um ministério tão grande. Hoje a gente está rodeado por tantas igrejas. Aqui, em um clique, a gente vê tanta coisa grandiosa. Trazendo para mim agora, mas eu quero que seja assim, que o meu ministério seja assim. E aí, queridos, eu me esqueço da pessoalidade. Do que Deus tem para fazer particularmente. Com a vida da Patrícia, com a vida da Fernanda, com a vida da Cris. Algo, queridos, que não é igual ao outro. Mas é de tenda em tenda. É como se Deus estivesse falando, olha, eu não estou pedindo algo grande. Mas é o meu relacionamento individual. Nesse relacionamento, nessa visitação, eu vou te falar o que eu tenho para você. Aí nós voltamos mais uma vez para a intimidade. Porque é nessa visitação, como o Leandro colocou aqui, é nesse lugar pessoal que Deus vem e traz ao coração de cada um. E aí é como se fossem tijolos, né? Como se cada projeto fossem tijolos que unidos aqui nós estamos compondo o reino. Então é importante demais. Eu olho ali o filho da Cleia, né, talvez o mais novo aqui. Eu quero dizer que Deus conta com você para isso enorme que Ele tem para fazer. Deus conta com a Jaque, com a Sabrina. Então não é o momento de nós, não, isso aqui, orar desse jeito assim, orar cheio, é para o Flávio. Deus quer encher todos. Deus, Ele conta com cada um de tenda em tenda. De casa em casa. Nós não somos a tenda hoje? Não somos o templo? O tabernáculo? Então é nessa visitação. Amém, queridos?
Se disponibilize hoje. Quando eu já falei isso aqui, quando nós imaginamos Deus entrando no templo todo, nós podemos nos esquivar, ficar aqui no WhatsApp, né? Mas quando eu imagino Deus entrando em mim, quando eu imagino que eu estou aqui nesse lugar reunido, mas que Deus quer me visitar pessoalmente, eu me constranjo, eu falo, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Deus, eu me entrego, eu quero realmente me alinhar a esse projeto, a esse propósito grande, porque é o propósito dele. Amém, queridos? Receba em nome de Jesus. Tenda em tenda. Aí eu quero voltar, que eu falei para vocês que a arca tinha ficado, antes de chegar aqui, a arca tinha ficado em uma casa. Está você só vai voltar um pouquinho, capítulo 13, 11 e 14. Capítulo 13 é a primeira tentativa de Davi para trazer a arca. E aí ele traz, né, o rapaz toca na arca, a arca ia para cá, e ali o rapaz cheio de boa intenção, meu propósito de vida, segura a arca. Ele achou que ele tinha descoberto naquele momento. Não era, né, porque ele morreu. Ele toca na arca e ele morre. 13, 11 e 14. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá. Uzá foi o rapaz cheio de boa intenção que morreu quando tocou na arca. Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. E em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Queridos, isso aqui só fundamenta a questão da particularidade. Aqui, nós estamos lendo um texto que o tabernáculo, toda aquela ideia do tabernáculo, de que a presença a arca devia ficar somente no Santo dos Santos. Nós já estamos aqui em 1 Crônicas. Então já tinha um lugar específico para essa arca. Mas olha Deus mostrando aqui que o projeto dele individual era muito maior. Porque a arca é deixada em uma casa. Na casa desse homem, na casa de Obed-edom, também um levita. E Deus abençoa grandemente, queridos. Mais uma vez eu quero trazer para mim e para você que Deus, Ele quer ter um relacionamento específico. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer te revelar. Aqui, Deus revelou qual o propósito dele para a vida de Obed-edom. Foram 3 meses, era guardar, era cuidar da presença. E ele fez com tanta vontade, ele fez, né, com coração, eu imagino ali, que Deus abençoa grandemente a casa dele. Glória a Deus. Você recebe isso, querido? Eu recebo essa presença na minha casa, na minha vida. E essa presença entrando, queridos, de uma maneira pessoal, Deus traz o entendimento do propósito dele. O propósito de Deus aqui na vida de Obed-edom era que ele cuidasse da arca por esse período. Aleluia. Amém, queridos? Então Deus, Ele se preocupa no individual. Ele quer revelar no individual que Ele tem para mim e para você. Amém? Eu quero muito isso para a minha vida. Eu quero que Deus venha no pessoal, que Deus venha falar para mim, para o pastor Ricardo, o que Ele tem para nós. Para
essas pessoas que nós temos aqui hoje. Pessoalmente, para esse momento. Você compreende isso? Eu quero que Deus traga o que Ele tem para nós, para a nossa realidade, para esse povo aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Voltando lá para o 17. Mas de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. O 6, 17, 6. Em todo lugar em que andei com todo Israel. Aí vem a pergunta de Deus para Davi. Que Deus ele possa fazer essa pergunta para a gente hoje e nós possamos falar, opa, o que eu estou fazendo? Deus me pediu isso? Falei acaso alguma palavra com algum dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Por acaso eu te pedi? Se Deus te pediu, faça. Se Deus tem pedido e você tem negligenciado, o momento de corrigir, eu creio que agora, de alinhar e falar, Deus, eu quero responder, Senhor, eis-me aqui. Agora, se Deus não tem pedido, descansa. Amém, queridos? Eu creio que o Espírito Santo trouxe essa palavra para corações específicos aqui, como eu tenho falado, da pessoalidade. Então, que façamos o que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus. Deixa eu ver o que eu anotei do capítulo 6 aqui. O propósito do Senhor. No 7. Agora, pois, assim dirás a seu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas. Lembra que ele estava lá cuidando das ovelhas? Para que fosse príncipe e sobre o meu povo de Israel. Querido, já tinha um propósito grandioso. Davi, ele já estava alegrando o coração de Deus. Eu quero dizer para você hoje, às vezes você está se exigindo muito, mas você já é um príncipe e uma princesa, você já tem um projeto de Deus na sua vida. O que eu quero trazer hoje aqui para você, querido? Que toda culpa, às vezes a gente não faz o que Deus quer realmente que nós façamos, porque a gente está preocupado. Eu devia fazer assim, eu tinha que fazer isso. Será que não era isso que eu tinha que fazer? Ei, Deus já tem um chamado, já tem um propósito na sua vida. Só se alinha a Ele. Amém? Só se alinhe. Não negligencie aquilo que Deus já tem para você. Nesse momento aqui, eu fiquei muito maravilhada quando eu li esse texto pela manhã, porque eu senti Deus falando comigo. E eu, pensando em preparar a palavra, foi o texto que veio também para mim trazer hoje, nessa noite. Porque às vezes há uma cobrança. Será que era assim? Será que a gente tinha que visitar mais? Será que a gente... E aí a gente vai se cobrando e Deus fala, ei, eu tenho me alegrado, eu te escolhi, eu te chamei, eu te trouxe para esse lugar. Eu tirei você de tal lugar, receba essa palavra de Deus hoje. Eu trouxe você lá de Belo Horizonte. Que eu tenho um propósito na sua vida. Lá de Braslândia. Porque eu tenho algo agora. Não que ele não tivesse, mas ele tem algo específico. Então Deus reafirma a aliança dele. O texto fala disso, né? Mais à frente ele reafirma a aliança que ele tem na vida de Davi. Então, queridos, quando a gente está num propósito, quando a gente está na presença do Senhor, Ele traz o alívio, tira as acusações. Ele começou aqui cheio de acusação. Ai, eu não mereço morar nessa casa. E a gente às vezes é assim, eu não mereço isso. E vem tudo de Deus. Deus fala, ei, eu te tirei, eu te fiz príncipe. Amém, queridos? Então, se sinta digno do que Deus já está fazendo na sua vida. Amém?
e fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. E aí eu trouxe para as mulheres hoje o versículo 9. Preparei lugar, prepararei, aqui ele vem falando o que ele fez com Davi, e aí Deus traz o propósito dele aqui agora. Ele fala o que ele fez e o que ele quer continuar fazendo. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Nesse lugar aqui, queridos, Deus fala de plantar. Para nós cumprirmos o propósito, para nós frutificarmos, para nós rendermos, nós temos que ser plantados nesse propósito que Deus tem. Quando eu falo de plantar, às vezes a pessoa vai fazer tem um propósito para cumprir, aí ele está aqui na cidade e Deus quer enviar ele lá para um outro país. Quando eu falo de plantar, eu não me refiro a um lugar físico, mas eu me refiro ao lugar espiritual que Deus tem para você. Às vezes, querido, você está aqui, você está ali, você sobe, você desce. Você não tem noção, eu não tenho noção do que Deus quer espiritualmente para mim. Eu acho que todos tiveram oportunidade, né, a maioria tem redes sociais, de ver alguns postzinhos que as pessoas colocaram sobre a semente. Colocaram assim a semente germinando, pegaram os 1000 ciclos ali, colocaram em 30 segundos. E é lindo demais aquela semente, ela desce mais, aí vai saindo. A semente sai novamente, vocês viram isso? Tem um momento que depois ela sai, mas ela precisou ser plantada. Deixa eu trazer com mais clareza. Seja plantado no projeto que Deus tem para você. Não vai germinar se colocar aqui na terra, tirar, colocar ali de novo, tirar. Não vai. Para. Espere o processo que Deus tem para cumprir na sua vida. Amém, queridos? Tenha clareza. Às vezes Deus vai começar o que Ele tem para cumprir. Tirou ali da terra. Então tem que ficar lá quietinho. Amém? Eu li estou fazendo um curso e a pastora falou uma frase, até falei ontem ali na reunião da família, a pastora Viviane Martinello, ela fala uma frase assim, que a borboleta, ela não precisa de milagre. A borboleta precisa esperar um processo. E aí me vem agora essa frase. Às vezes, você quer que alguma coisa, Deus só quer que você espere. Se aquela borboleta for tirada ali antes da hora, ela morre. Né? É uma lagarta. Então, calma. Amém, queridos? Espera Deus cumprir o que Ele tem na sua vida. Seja plantado. E espera o processo. Eu não estou vendo nada está acontecendo. Calma. Se você estiver plantado no lugar certo, espiritualmente, você vai ver o fruto. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. Vai crescer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Deus trazendo a revelação do coração dele para Davi. E Davi aqui mais à frente, ele fica maravilhado por ter recebido essa revelação de Deus. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teu pai,
então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Querido, Salomão, que é o filho de Davi, ele constrói um templo que reis vinham de outro lugar. Algo aparentemente grandioso. Né? Que você falava comigo, né, Jéssica? Mas quem foi chamado segundo o coração de Deus? Quem escreveu esse tanto de Salomão também, né? Mas Salomão, no finalzinho ali, ele, né, dá umas fugidas do propósito de Deus, é levado ali pelos 1000 corações ali que ele se apaixona, se enamora. Então, aparentemente, Davi não construiu o palácio, não construiu o templo, mas ele recebeu a revelação do coração de Deus. Ele recebeu a planta, Deus revelou qual seria o projeto. Então, cada um de nós vamos cumprir a nossa parte, e algo grande, que é do coração de Deus, vai sair através da minha e da sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu finalizar. Davi recebe o modelo, né? Salomão edifica. Então, vamos descobrir qual é o propósito de Deus. Porque você é fundamental. Você é fundamental para o propósito de Deus. Você já ouviu isso várias vezes, mas eu quero repetir. Deus conta com você, Elane. Deus conta com você, Ana. Se veja agora como essa pessoa importante para esse projeto. Se o diabo, até hoje, até esse momento, trazia na sua mente, isso aí não é para você não. Você não é importante não, vai embora. O que você está fazendo aqui? Está repreendido em nome de Jesus. Deus conta com você. Receba essa palavra específica de Deus para o seu coração hoje. Deus conta com você. Deus conta comigo. Amém? Davi estava se cobrando, mas Deus tinha um propósito diferente para ele, outro para Salomão, um para mim e um outro para você. Propósito pessoal. Amém, queridos? Se você se comparava, não conseguia chegar onde Deus queria porque vive se comparando, em nome de Jesus, acabou. Porque você vai entender que Deus tem uma planta, tem uma revelação específica para você. Amém? Eu quero finalizar com Esther 4:14. Esther era uma órfã. Uma menina que ela foi levada para um outro povo, uma outra cultura. Ela era uma judia. E esse povo que Esther foi levada, alguém não conhece a história de Esther? Vai ler amanhã, vai começar no primeiro capítulo, não vai dar conta de terminar, de parar antes de terminar, porque é a história mais linda. Eu cito Esther em todas as palavras. Esther foi uma menina órfã, que ela foi levada para uma outra cultura, ela foi levada para um outro país. Naquele momento ali tinha um rei com uma rainha, o rei Assuero, rainha Vasti, e essa rainha, ela desobedece ali ao convite do rei, ela é destituída rainha, e o rei Assuero faz qual a palavra aí? Concurso de beleza para escolher uma rainha. Você vai amar, a história é linda. E aí a rainha Esther, queridas, é escolhida. E a rainha Esther, ela não pode falar que ela era judia, ela não fala.
E aí chega um momento, ela se casa com o rei, ela é ali a mais amada, ela é escolhida. E ela, depois o povo dela começa a ser perseguido por um homem de dentro desse palácio, que era Amã. E o povo dela, Amã, ele faz uma sentença de morte para todo o povo dela. Leiam a história, quem não conhece, que é linda. A gente lê em 1 hora assim toda, é uma história linda. E aí, a Esté era criada pelo tio, que era Mordecai. Ele que leva a Esté para aquele lugar, ele que incentiva ela, né, a chegar àquele momento que ela chegou. E aí, queridos, nesse Esté 4:14, depois que a sentença de morte estava ali, né, e Esté, ela tinha que entrar, ela tinha que fazer algo para que o povo dela não morresse. No primeiro momento, ela, né, preocupada, tem toda a questão que ela dá a direção depois ali para o povo, um jejum, e ela sempre mentoreada pelo tio dela. E aí, ele fala isso aqui para ela. Porque se de tudo te calares, ela estava diante de uma situação ali que ela tinha que se posicionar como rainha, como judia. Agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de seu pai vai perecer, vai morrer. Quem sabe, se não foi para essa conjuntura, quem sabe, se para conjuntura como esta, que foste elevada a rainha. Eu li várias traduções e não coloquei aqui uma mais clara. Em outras palavras, a rainha Esté passou por tudo isso, esse concurso de beleza, né? Se tornou órfã, foi criada pelo tio. O rei se apaixona por ela, acha ela a mais linda ali, leva ela para o palácio. E no momento de Esté cumprir o propósito dela, ela, né? Imagina a parte natural. E aí o tio dela fala: você não acha que foi para esse momento que você nasceu? Em outras palavras, essa mulher, depois ela vai lá, convida o rei, conta tudo a história, né? Quem não conhece, quem já conhece vai querer ler de novo amanhã, porque é lindo. E foi exatamente para aquele momento que a rainha Esté nasceu. Às vezes, queridos, coisas ruins acontecem, coisas negativas acontecem, mas os sonhos, os propósitos, os planos de Deus são maiores. Isaías 55:9 fala isso, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Eu queria que você já ficasse de pé para você acordar. Glória a Deus. E que você conseguisse hoje perceber, que eu e você consigamos hoje receber do céu essa revelação. Talvez, queridos, nós estávamos vendo o lado negativo. Mas, poxa vida, isso aqui, mas essa situação, isso aqui. Porque, como eu iniciei falando, o homem vê o natural. Nós vemos o exterior, nós vemos o que está acontecendo aqui no plano natural. Nós não conseguimos ter uma dimensão de qual é o propósito de Deus. Deus tem um propósito, querida, até com as coisas que parecem negativas. Eu imagino essa menina órfã, chegando ali e murmurando e reclamando. E ela é levantada rainha. E ela salva. Através, é liberado ali para que os judeus lutem. Né? Não é revogado o tratado ali do rei, mas é liberado para que aquele povo possa lutar, e eles lutam. Então, querido, será que não foi para isso que Deus já está falando aí no seu coração que você nasceu? Não foi para esse momento que Deus te trouxe aqui? E o que eu vou fazer?